Quero convidar a todos que abram suas Bíblias em Lucas capítulo número 2. Lucas capítulo número 2, verso de número 36 a 38, e eu peço que você permaneça com sua Bíblia aberta aí por enquanto. Deixa eu começar com uma pergunta. Olhe para mim. Com quantos anos você comemorou o seu primeiro Natal? Todos nós que estamos aqui tivemos o privilégio de nascer em um país cujas influências cristãs são inegavelmente sentidas e experimentadas do norte ao sul, do Iapoque ao Chuí. Por esta razão, até mesmo aquele que se diz ateu tem de parar e se render ao dia 25 de dezembro, aceitando que este é o dia em que os cristãos no mundo inteiro, em todos os quadrantes da terra, comemoram o nascimento de Jesus Cristo, o Nazareno. Todavia, nem sempre os homens nascidos debaixo do sol puderam comemorar o nascimento de Cristo desde o primeiro ano de idade. Nem sempre. Alguns nunca chegaram nem a comemorar. No livro de Hebreus, por exemplo, capítulo número 11, fala que alguns viram a promessa de longe, a promessa ali era Cristo, viram a promessa de longe, saudaram-na, mas não gozaram presencialmente da promessa. Mas há uma mulher na Bíblia Sagrada que esperou 84 anos para comemorar o seu primeiro Natal. 84 anos. E é exatamente isso que eu quero ler com você agora aqui em Lucas capítulo 2, verso de número 36 a 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Amantíssimo Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante, Senhor, da Tua face hoje à noite. E rogamos que o Senhor nos ajude na compreensão desse texto, na interpretação verdadeira desse texto, sejamos edificados por meio da Tua palavra e saiamos daqui transformados cada vez mais por meio do poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Fala aos corações dos que moram perto e daqueles que moram longe. Converte-nos a Ti e seremos verdadeiramente convertidos. Que a Tua palavra seja martelo, Senhor, que esmiúce a penha. Fogo que venha despedaçar as partes endurecidas do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, por mim e pela vida dos meus irmãos, fala a todos nós, assim te dou graças. Em nome de Jesus, gratos, todos nós digamos amém. O Novo Testamento nos traz pouquíssimas informações sobre quem foi Ana, a profetisa. Pouquíssimas informações. Naquela época, para quem não sabe, fazia-se mais de 400 anos que não havia profetas ordinários em Israel. Lucas, por sua vez, registra que essa mulher era profetisa da parte de Deus. Outra curiosidade a respeito dessa mulher era a sua idade. Ela tinha 84 anos de idade. E segundo o costume da época, ela teria casado com 14 anos de idade. Mas aos 21, ela ficara viúva e não casou mais.
Ela passou aí 63 anos viúva. Lucas registra que ela era da tribo de Aser, contada nos poucos registros que os judeus ainda tinham das conhecidas tribos perdidas. E seu pai era um homem chamado Fanuel. Se você está acompanhando essa mensagem comigo, grife esse nome, Fanuel. O nome Fanuel, ele é uma transliteração grega do nome hebraico Peniel. E aqui tem algo interessante a se observar. Porque a gente pode perceber que o nome do seu pai, o nome do pai de Ana, não está aqui por acaso. Tem uma razão. O nome Peniel tem seu significado original extraído do encontro de Jacó com Deus no Val do Jaboque. Naquele encontro nós sabemos que Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então ele disse que aquele lugar seria chamado Peniel, porque ali, Gênesis 32:30 diz: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Perceba. Veja quão interessante é o pai de Ana ter exatamente o mesmo nome do lugar que, assim como marcou Jacó, também marcaria a sua vida. Pois ela veria Deus face a face no bebê de Maria, apresentado por Simeão, e seria salva. Pois bem, Ana passou 84 anos de sua vida ansiando ver o Messias de Deus. Ou melhor, 84 anos ver Deus face a face. Ver Deus na face de um bebê. Isso nos revela que nem toda ansiedade é ruim. Nem toda ansiedade é doentia. Ansiar por Cristo, ansiar por ver a Cristo, ansiar por ver a face de Deus, ansiar pelo céu, ansiar pela glória de Deus, ansiar pela graça e pelas misericórdias de Deus, não é uma ansiedade doentia, mas sim salvadora, uma ansiedade libertadora. Todavia, apesar de termos poucas coisas a respeito desta mulher, com seu exemplo, o que temos aqui escrito, ela pode nos ensinar algumas lições importantes sobre como é possível viver esta doce e maravilhosa ânsia por Cristo, a cada ano que a vida se passa, sem perder a fé e a esperança de um dia vermos Cristo face a face. Se você quiser anotar o tema dessa mensagem, é exatamente esse. Ansiando pelo Natal, ansiando ver a Deus, ver a Cristo face a face. E quais são essas lições, pastor, que essa mulher, por meio do seu exemplo, ela nos ensina? Em primeiro lugar, Ana acreditava nas profecias bíblicas. Ana era uma mulher que acreditava nas profecias bíblicas. Se você ver comigo no versículo número 36, diz: havia uma profetisa chamada Ana. Só até aí. Observe. Ana era uma mulher judia piedosa. Ela fazia parte daqueles que acreditavam nas profecias do Antigo Testamento acerca da vinda do Messias. Ela pertencia à vanguarda daqueles que enchiam o coração com tudo o que está escrito nos profetas e nos salmos a respeito da vinda de nosso Senhor. De modo que o que estava acontecendo diante de seus olhos, nós vamos já ver isso com mais calma, não era um fato sem aviso prévio. Não era um fato que não estava registrado. Não era algo inédito, que ela não soubesse o que estava acontecendo, muito pelo contrário. O que estava acontecendo ante os olhos de Ana
era um fato que estava registrado na palavra de Deus. Desde há muito tempo anunciado pelos sábios e pelos profetas do Antigo Testamento. De modo que isso começou ainda em Gênesis. Por exemplo, capítulo 3, versículos 15, já estava profetizado a respeito de nosso Senhor. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, Cristo, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Veja, indubitavelmente, essa profetisa acreditava nessa promessa. Ela acreditava nessa palavra, de que um dia Deus levantaria um redentor que esmagaria a cabeça da serpente chamada Satanás e vingaria com seu próprio sangue a glória de Deus que foi aviltada pelo pecado do homem no Éden. Então nós temos também os patriarcas. Em cada um deles, Deus fez mais promessas. Promessas, como lemos aqui agora há pouco no Cântico de Maria, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, começando em Abraão. E Ana, com certeza, acreditava nisso. Por conseguinte, o próprio Moisés escreveu em Deuteronômio, o próprio Moisés profetizou em Deuteronômio 18:15, quando disse: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Ana, por certo, que guardava muito bem isso em seu coração com confiança. Então nós chegamos às grandes profecias messiânicas do livro de Isaías. Quando aquele servo inspirado pelo Espírito Santo começou a escrever, dizendo no capítulo 7, versículo 14: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Em Isaías 9, verso de número 6 e verso 7, como nós cantamos e lemos aqui: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso e Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Em Isaías 11, verso 1 e 2, também o próprio Isaías escreveu: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, temos o que também está escrito nos profetas menores. Por exemplo, Miqueias capítulo número 5, versículo 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9, também está escrito a seu respeito: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. E em Malaquias capítulo 4, versículo 2, está escrito a seu respeito: mas para vocês que temem o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Perceba, sem qualquer sombra de dúvida, tudo isso estava no coração de Ana. Ela conhecia as profecias. Ela sabia a quem esperava. Ela não estava naquele templo há tantos anos por mero passatempo religioso. Ela conhecia a palavra de Deus.
Ela ansiava pelo Messias, o Salvador do seu povo. Ela não faltava um culto sequer. Ela era profetisa. Meus irmãos, isso nos diz, logo de entrada, que o Natal só faz sentido de ser. O Natal só se torna verdadeiro em nosso coração se conhecermos e crermos nas Escrituras, na palavra de Deus, de capa a capa. De Gênesis a Apocalipse. Precisamos conhecer Jesus, as profecias a seu respeito, o que ele veio fazer entre nós, qual a razão de Deus enviar seu filho para esse mundo desconfortável, cheio de pecador, cheio de miserável pecador, que a única coisa que faria de certo era crucificar o seu filho. Crucificar. Um dos grandes problemas do homem moderno, e talvez seja um dos grandes problemas da maioria dos que estão aqui, é que ele celebra o Natal, mas não conhece as Escrituras. Não conhece as profecias. Não conhece com profundidade o porquê do Natal. Logo, para ele, o Natal é apenas mais um dia de vestir roupa nova. Mais um dia de comer pernil com panetone de sobremesa. Ele não conhece nada acerca das promessas. Ele não conhece nada acerca das profecias. Ele não conhece nada acerca de Cristo. Ele comemora o Natal apenas como um pagão. Como um pagão. Ele não conhece nada a respeito da palavra. Então ele não celebra o Natal como um genuíno cristão. Não. Aí eu pergunto, você saberia me responder por que você está aqui hoje à noite? Saberia me responder por que você veio a este culto hoje à noite? O que é um cristão genuíno? Ou genuinamente cristão? Qual a diferença de um cristão genuinamente cristão para um falso cristão? Qual é a diferença? Creio eu que aqui está a diferença entre o cristão genuíno e o falso. É que o cristão genuíno sabe a quem está adorando. Ele sabe o porquê está adorando. Ele sabe de onde Deus o tirou. Ele sabe quem ele era antes de Cristo. Ele sabe quem ele era antes de conhecer a graça, de ser alcançado pela misericórdia do Espírito Santo ir lá em seu coração e o transformar e estilhaçar todas as defesas da sua alma. Ele sabe. O falso cristão não. O falso cristão, além de desconhecer quem realmente é Jesus, ele está preocupado apenas com os festejos da noite natalina. O falso cristão está preocupado apenas com os enfeites, com os brilhos, mas nem um pouco preocupado em conhecer de fato e se render de fato àquele que é conhecido como Jesus de Nazaré. Não! Ele não está preocupado com isso. Logo, meu amigo, se você se diz cristão, mas não celebra o Natal com o devido conhecimento e fé nas profecias bíblicas a respeito de nosso Senhor, é porque você permanece cego e perdido em seus pecados e condenação eterna. Você permanece debaixo de cegueira espiritual profunda. Você ainda não experimentou a alegria da salvação em seu coração. A alegria da salvação ainda não invadiu, não perpassou o seu coração. E sua vida ainda não foi transformada. Você precisa conhecer a Cristo. Assim como essa mulher conhecia as profecias e promessas acerca de nosso Senhor. Aí eu pergunto, você crê em tudo que está escrito sobre Jesus nas páginas da Bíblia Sagrada? Você crê nas profecias, nas promessas bíblicas a respeito de Jesus na palavra de Deus? Você conhece Jesus com o devido respeito, com a devida reverência, com o devido temor, com a devida honra que ele é digno?
A primeira lição que esta mulher de 84 anos está nos ensinando é que ela conhecia a palavra de Deus. É que ela conhecia as profecias da parte de Deus. É que ela respeitava o que está escrito aqui. É que ela sabia aquilo que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo número 3, versículo 15 a 17, que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura. Ela sabia aquilo que Jesus disse, vai dizer lá em Lucas capítulo 22, quando ele fala aos que estão com ele no caminho de Emaús, que desde Moisés, passando pelos salmos, pelos profetas, estava escrito a seu respeito. Ela conhecia. E você conhece? Segundo lugar, a segunda lição que Ana nos ensina. Ana perseverava nas disciplinas espirituais, na esperança de ver o Messias. Ela perseverava diariamente nas disciplinas espirituais. Veja o versículo número 37 comigo, por favor. Verso de número 37. Agora era viúva de 84 anos. Ela ficou viúva, segundo os estudiosos, com 21 anos de idade. E permaneceu viúva. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. Naquela época, as mulheres não ficavam no mesmo pátio de adoração com os homens dentro do templo. Elas tinham um pátio onde podiam ficar e prestar culto a Deus. Alguns estudiosos acreditam que foi dado a Ana um quartinho que tinha dentro, um dos quartinhos que tinha dentro do templo, para ela morar. Enquanto outros acreditam que o fato de ela adorar dia e noite é apenas uma hipérbole, uma força de expressão para afirmar que ela não faltava nenhum culto, nenhum momento de oração, nenhum momento de adoração no templo. Bem, o que quer que seja, o fato é que ela não estava todos esses anos no templo por mera religiosidade. Ela não estava ali para cumprir tabela, batendo ponto no calendário da religião em Israel. Não. O texto diz que ela perseverava. Creio eu que ela perseverava cheia de esperança de ver o Messias face a face. Este era o grande anseio, creio eu, de sua alma. Mas como ela fazia isso? Como? Com orações e jejuns. Com orações e jejuns. Ela queria tanto ver o prometido de Deus, que ela adorava dia e noite. Dia e noite, com orações e jejuns. Ela afligia a própria alma, a fim de ver Deus face a face. Para esta mulher, o anseio do Natal era traduzido em muita adoração o ano inteiro. O ano inteiro. Não apenas numa noite de cantata, nem num culto temático como hoje à noite, mas o Natal para aquela mulher era uma ânsia, uma ansiedade o ano inteiro de ver o Redentor do povo de Deus face a face. Talvez você que esteja me ouvindo hoje à noite levante a seguinte objeção: pastor, nós não veremos mais Jesus como um bebê. Não veremos mais Jesus desta forma. O Natal hoje é apenas simbólico, onde ele nasce simbolicamente em nosso coração. Então, por que a gente deve se preocupar com o modo como devemos observar o Natal, observar disciplinas espirituais a respeito de ver a Deus? Por que a gente deve se preocupar? Escute, eu concordo com você. Nós não o veremos mais como um bebê na manjedoura, muito menos crucificado numa cruz. Nós o veremos agora
como o Rei dos Reis, cheio de majestade e glória, com um cetro de justiça na sua mão, ressuscitado e glorificado à destra de Deus Pai, assentado num trono de glória eterna, para julgar todos os povos da terra. Aí eu pergunto, quando se trata da santa verdade de que um dia veremos Cristo face a face, você não treme, não? Quando se trata da santa verdade de que um dia veremos Cristo face a face, como você tem se preparado para aquele momento? Que inclusive pode ser hoje à noite ainda, se Ele assim nos arrebatar. Como você tem se preparado para aquele glorioso dia em que você estará face a face com o juiz de toda a terra? Porque todos os que estão aqui, todos, do mais novo ao mais idoso, todos estaremos face a face com Ele um dia, ou para a salvação, ou para a condenação. Todos nós, ninguém vai escapar. Como será aquele dia para você? Se Ana, para ver um bebê, ela adorava a Deus dia e noite, orava, jejuava, praticava disciplinas espirituais com seriedade, como você acha que a gente deve se preparar para nos encontrar com aquele que julgará as nações com todo o rigor da justiça divina? Em 1 João capítulo 3, versos 2 e 3 está escrito: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo como Ele é puro. Como, pastor, que a gente deve então estar se preparando para se encontrar com Cristo face a face? Nos purificando a si mesmo, como Ele é puro. Caros amigos, nós devemos com toda honestidade procurar saber se os anseios do nosso coração estão alinhados com os desejos dos corações dos santos de Deus do passado. Ver se temos os mesmos anseios, por exemplo, de Ana, se temos os mesmos anseios de Paulo, se temos os mesmos anseios de Pedro, porque este sempre foi o grande anseio dos santos de Deus, foi o anseio dos salmistas e profetas, foi o anseio do rei, de reis e sacerdotes, foi o anseio de apóstolos e discípulos, de todos os servos de Deus que amaram a Cristo de todo o coração. Qual, pastor? Ver Cristo face a face. Em Jó capítulo 19, verso 25 a 27, Jó escreveu dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo na minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outro. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Em Filipenses capítulo 3, versos 10 e 11, 13 e 14, o apóstolo Paulo disse, ouça: o que eu quero é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, diz o apóstolo Paulo, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo olhava para frente, olhava para a face de Cristo, era um anseio dele. Em 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juízo me dará naquele dia. Aí ele termina dizendo:
e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo mais uma vez nos diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os virmos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre, face a face com o Senhor, para sempre, face a face com o amado da nossa alma. Estes versículos, irmãos, refletem o anseio da alma de um genuíno crente. O anseio da alma de quem ama Jesus de coração. Um dia vê-lo face a face. Esta é a grande esperança de todos os que amam verdadeiramente ao Senhor. Eis a pergunta que não quer calar. Temos nós nos preparado com uma vida piedosa, adoração piedosa, orações, jejuns, meditações nas Escrituras, aguardando a manifestação do Filho de Deus entre nós? Temos nós nos preparado assim? Temos nós perseverado dia e noite, como Ana fazia diante do Senhor, aguardando ansiosamente pelo o dia da chegada do seu Salvador? Quando formos nos apresentar diante do Senhor, estaremos eufóricos de alegria ou tremendo de medo? Ana está nos dando uma excelente lição de como devemos nos preparar para encontrarmos face a face com Cristo. É por meio de uma vida piedosa. É amando o próximo como a nós mesmos. É amando a Deus acima de todas as coisas. É vivendo o Evangelho na sua integralidade. É obedecendo os 10 mandamentos. É não levantando deuses falsos diante de nós. É obedecendo pai e mãe. É guardando o dia do Senhor. É não cobiçando o que é alheio. Aí eu pergunto: você tem a esperança de um dia ver Jesus face a face? De encontrar-se com Ele, de ouvir Ele dizer a você: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, de sentar com Ele à mesa, e de ceiar com Ele. Pois aqui está um excelente exemplo de como devemos nos encontrar, para quando nosso Senhor rasgar os céus, e descer sobre nós, vindo buscar a sua amada igreja. Com jejuns e orações. Pastor, por quanto tempo eu devo orar e jejuar, e ler a Bíblia, e congregar, e não faltar nenhum culto, e adorar o Senhor com meus dízimos e ofertas, para ver Jesus face a face? Por quanto tempo eu devo dedicar a minha vida? Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Por quantos anos Ana adorou ao Senhor dia e noite com orações e jejum no templo? O texto nos fala que ela já tinha 84 anos. Quanto tempo ainda lhe falta de vida? Pelo menos vamos colocar nesses termos. Quanto tempo ainda lhe falta para 84 anos? Alguns aqui falta 20. Outros falta 50, 60. Para outros aqui falta só 10. Esse restinho de tempo, até o dia em que você vai ver Cristo face a face, você tem que dedicar a Ele toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua existência, todos os milímetros do seu amor. Ou você não o verá face a face, como seu Salvador, mas como seu juiz. Terceiro lugar. Terceira lição. Ana enxergou aquele bebê como nenhum líder religioso de sua época enxergou. Eu vou simplificar isso aqui. Ana enxergou espiritualmente o Messias.
Anote isso. Ana enxergou espiritualmente o Messias. Eu quero que você volte comigo a Lucas 2 e veja o verso de número 38. Só a facear do versículo. E chegando naquela hora, dava graças a Deus. Só até aí. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, que a gente vai precisar folhear um texto aqui agora, para você entender o que significa isso aqui. Algo sobrenatural aconteceu com esta mulher. Naquela hora. Aquela hora citada aqui foi o exato momento em que Simeão tomou o menino Jesus nos braços e pronunciou as palavras que ficaram conhecidas como o Cântico de Simeão. Quais são estas palavras? Veja os versos de número 29 a 32. Do 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Note, por certo que Ana conhecia Simeão. Ela perseverava no templo já há 84 anos. Desses 84, no mínimo ali 63 anos, ela perseverava diariamente no templo e ela devia conhecer Simeão. E ela sabia que o Espírito Santo, obviamente, estava sobre ele. O próprio Lucas vai afirmar isso. E que sabia, obviamente, da promessa que o Espírito Santo tinha feito a ele. Qual foi a promessa que o Espírito Santo fez a Simeão? Versículo número 26. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Antes de ver o Messias. A palavra Cristo aí é Messias, porque Cristo é em grego, certo? Messias é em hebraico. Naquela hora, naquele momento em que Simeão toma Jesus nos braços e o apresenta diante de Deus, os olhos espirituais de Ana são abertos e ela enxerga, reconhece, discerne o Messias prometido nos braços de Simeão. Naquela hora. Aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Nós estamos diante aqui, irmãos, de uma ação do Espírito Santo. Somente o Espírito de Deus pode nos abrir os olhos espirituais para enxergarmos a Cristo, discernirmos a Cristo. Todos os homens da face da terra precisam desta ação poderosa do Espírito Santo, abrindo os seus olhos espirituais para enxergar no Natal, mais que um mero bebê na manjedoura, para enxergar no Natal o Salvador de todo aquele que crê. Isso fica evidente no fato de que nem todos que estavam no templo, nem todos que estavam naquele dia em que nosso Senhor foi apresentado, perceberam, discerniram aquela criança como o Messias de Deus. O maior exemplo disso são os sacerdotes e os sumos sacerdotes, que passaram a vida inteira cegos, tapados, sem conseguir enxergar em Jesus o Messias de Deus que veio salvar o mundo. Eles não conseguiram, mas essa mulher conseguiu. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo fez isso nela. O Espírito de Deus agiu em sua alma. E isso nos ensina, queridos, que o verdadeiro sentido do Natal nunca é dado àqueles cheios de soberba. O verdadeiro espírito do Natal nunca é revelado aos cheios de orgulho no coração, aos homens cheios de soberba, aos homens endurecidos em sua alma,
aos homens cheios de empáfia, de soberba. Não. Não é dado àqueles homens que têm o poder aquisitivo de comprar mais presentes ou que pertencem necessariamente às classes mais altas da aristocracia religiosa. Não! O verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido do Natal e espírito do Natal é revelado àqueles a quem Deus quiser revelar espiritualmente na bendita pessoa de seu Filho. Por isso que ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 25: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 a 29, Paulo disse: irmãos, considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Em João capítulo 6, verso 44, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode ir a ele. Por isso que Anás e Caifás não foram, porque o Pai não trouxe eles para Cristo. Em Efésios 2, verso 4 e 5, Paulo escreveu: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Foi Deus. É esta ação soberana do Espírito Santo no coração de um homem que faz ele enxergar Jesus como de fato deve ser enxergado, discernido, como o Messias de Deus, o Salvador eterno, o Redentor de todo aquele que crê em seu nome. Amigos, se isso não nos acontecer, seremos apenas um pagão celebrando o Natal. Um pagão. Porque há pessoas que entra Natal e sai Natal, entra Natal e sai Natal, entra Natal e sai Natal, e elas não conseguem enxergar Jesus. Não conseguem percebê-lo, discerni-lo, como diz as Escrituras. Em João capítulo 7, Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas olha como é que ele diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Não fora da Escritura. Então, há muitas pessoas que entra Natal e sai Natal, entra Natal e sai Natal, e elas não enxergam Jesus de modo algum. Elas percebem a euforia do comércio, os presentes, o Papai Noel, os enfeites espalhados pela cidade, pela Epitácio Pessoa, as árvores de Natal lá na lagoa. Conseguem enxergar e vão para lá bater foto, e vão para lá fazer os seus selfies. Conseguem enxergar a propaganda da Coca-Cola, os caminhões passando na cidade. Conseguem ouvir aquela música, eu particularmente acho muito chata, mas todo ano a gente ouve, da Simone, nas bancas dos camelôs. Há pessoas que conseguem saber que é Natal porque tem um show do Roberto Carlos no final do ano. Mas elas não conseguem chegar ao âmago do Natal. Elas não conseguem enxergar Jesus Cristo. Permanecem cegas. Permanecem bloqueadas em seu entendimento espiritual. O apóstolo Paulo chegou a afirmar a respeito de tais pessoas que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Essas pessoas não têm em sua mente a luz do evangelho, não chega aí, não chega. Minha sincera oração, meu amigo e minha amiga, é que Deus abra os olhos do seu coração. Abra os olhos do coração de muitos que estão aqui hoje à noite. E você possa enxergar
Jesus no Natal, como Senhor e Salvador, rendendo-se a Ele, pedindo para ser batizado, entregando sua vida a Ele, experimentando a verdadeira alegria do Natal. Esta é a minha oração. E quanto a você, a quem Deus já abriu seus olhos e já iluminou seu entendimento espiritual e já fez você enxergar a Cristo como seu Senhor e Salvador, quanto a você, tudo o que você deve fazer é prestar um culto vivo a Ele. É prestar uma adoração sincera e verdadeira. Como que você pode ver Jesus e não se alegrar? Como que você pode dizer que encontrou Cristo na sua vida e não celebrar? E não exultar em seu coração? Se Deus já lhe abençoou com o santo privilégio de pertencer aos salvos, a única coisa que lhe cabe fazer hoje à noite é se prostrar diante do trono de Cristo e declarar junto com os 24 anciãos do Apocalipse, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Quando você conhece a Cristo de verdade, a sua adoração aos homens para de existir, ela sai de cena e você passa então a ser totalmente devotado a Cristo somente. Então você pode cantar junto com aquela multidão de homens e mulheres no céu que cantam em Apocalipse 5,13: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O verdadeiro Natal se resume a um nome: Cristo Jesus. Esta é a grandiosa revelação de Deus aos homens. Que possamos dar graças a Deus por aquela hora em que os nossos olhos se abrem, aquela hora em que a nossa visão se abre e a gente consegue enxergar o nosso Salvador, aquele por quem entraremos nas mansões celestiais de uma vez por todas. E poderemos dizer diante do trono de Deus, quando Deus naquele dia nos chamar para a prestação de contas e disser: você, o que te faz achar, acreditar que você merece entrar no meu céu? Então você vai poder dizer: Senhor, eu não mereço entrar no teu céu, mas eu tenho uma coisa a qual eu me agarro firme e forte: é o sangue do teu filho derramado na cruz do Calvário. É o sangue do teu filho. Em quarto e último lugar, a última lição: Ana proclamou a redenção trazida pelo Messias. Ela proclamou. Volte comigo a Lucas 2 e veja o final do verso de número 38. E falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana não se conteve diante da grandeza do que estava acontecendo ante seus olhos. Ela não se conteve, ela não conseguiu guardar aquilo só para ela. A felicidade era tamanha que ela começou a proclamar a Cristo como a redenção esperada em Jerusalém. Nas Escrituras, irmãos, percebemos que todos os que são verdadeiramente alcançados por Cristo não permanecem calados. Já perceberam? Já perceberam que todos que têm um encontro real com Cristo, eles não permanecem calados nas Escrituras? A mulher samaritana, quando teve um encontro com Jesus no poço de Jacó, diz o texto que ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Quando o endemoniado gadareno encontrou-se com Jesus e foi liberto da legião de demônios que o escravizava, a Bíblia Sagrada diz em Marcos 5,20, que então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam.
Quando o paralítico do tanque de Betesda foi curado por nosso Senhor, João escreve dizendo que o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Estes exemplos são apenas alguns poucos de milhares e milhares e milhares ao longo da história da igreja, que após encontrarem-se com Cristo, homens e mulheres, e serem salvos por Ele, não se contiveram e anunciaram o nome de Cristo como o Salvador que o homem precisa para ser salvo. Não se contiveram. Meu amigo, faça essa reflexão comigo hoje à noite. Olhe para esse texto. Olhe para o final desse versículo. Como você pode dizer que se encontrou com Cristo se você não fala dele para as pessoas? Se você tem vergonha de falar dele? Tem que falar. Como? Como você pode dizer que foi alcançado por Jesus, que a luz de Cristo brilhou em seu coração, mas você não tem interesse, alegria, ânimo de falar dele para seus vizinhos, amigos no trabalho, familiares, colegas do seu condomínio? Se Deus cuidou de enviar seu filho para morrer numa cruz e libertar o pecador de sua condenação, como você pode olhar para os homens ao seu redor, com todo esse mar de miséria espiritual no qual nós estamos vivendo no meio? Como você pode olhar para tudo isso e não sentir a miséria da alma deles, da necessidade urgente que eles têm de Cristo? Quando Ana anuncia a chegada do Messias, ela está anunciando a chegada da redenção. Significa que os homens estão em maus lençóis, precisam ser resgatados, redimidos. Que os homens estavam com problemas com Deus e que precisavam ser reconciliados com Ele. Como que você pode olhar para aquele seu colega de trabalho que não teme a Deus, prostituto, que vive de bar em bar, e você não sente a miséria da alma dele, você não fala nunca de Cristo para aquela pessoa? Não, pastor, é porque eu respeito os espaços. Aquele seu amigo, aquele seu colega de trabalho, no inferno, ele vai lhe odiar para todo sempre. Porque você sabia do evangelho que o livraria daquela situação. E você se calou. Por covardia. Porque você sabia onde estava a redenção daquela alma. E você não fez nada. Você não agiu como Ana. Você foi mais fraco do que uma idosa de 84 anos. Pastor, eu não prego mais porque eu não tenho mais idade. Mentira. Está aqui na Bíblia, provado. Com 84 anos, sabe o que ela fez? Abriu a boca e começou a proclamar a redenção em Jesus Cristo. Foi isso que ela fez. Essa é a mensagem de Ana para cada um de nós hoje à noite, que a gente precisa de Cristo para nos resgatar. De Cristo. Nos resgatar do pecado, do mundo, do diabo. Que precisamos ser salvos, irmãos, daquele dia em que Deus julgará este mundo com justiça. Esta é a grande mensagem do Natal. E as pessoas estão esquecidas. Todo mundo, quando pensa no Natal, só pensa em comida, pensa em bebida, só pensa em presente, em roupa nova, em festa, em alegria. Mas nós devemos, por um instante, parar e lembrar que a razão do porquê Cristo veio ao mundo não foi para nos dar meramente uma noite de comidas e bebidas, mas é porque Ele precisava derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Sabe por que às vezes você é indiferente e eu sou indiferente? Porque não foi o seu filho que foi para a cruz. Não foi o seu filho. Se fosse o seu filho na cruz para salvar os seus inimigos, a história seria outra.
Não Moisés, nem Isaías, nem Davi, nem Jeremias, nem Marta, nem Maria, nem Paulo, nem João, nem Noel, nem Simeão, mas Jesus Cristo Nazareno. É dele que a gente precisa para ser salvo por toda a eternidade. Minha oração é que após ouvir esta mensagem, nós sejamos como aqueles servos que saíram pelas estradas, pelos becos e vielas da cidade, convidando os pobres, os cegos, os aleijados e coxos para entrar na festa do seu Senhor, pois o banquete já está pronto. E os convidados não quiseram vir. Então nós vamos sair e trazer todo aquele que necessita de redenção. Permita-me concluir essa mensagem convocando exatamente a cada um de vocês a ansiar pelo Natal, não apenas quando chegar dezembro, mas a ansiar pelo Natal o ano inteiro. Com a mesma ânsia de Ana, crendo na palavra, disciplinados espiritualmente, orando, jejuando, congregando, adorando a Deus com os nossos bens, adorando ao Senhor com as nossas energias, com o nosso vigor, com o nosso compromisso, com as nossas responsabilidades, inclusive de horários, com o nosso temor e reverência ao Senhor, com a honra do nosso coração, vivendo piedosamente, sendo sal e luz, sal e luz. Amando mais as nossas esposas, amando mais os nossos maridos, os nossos filhos, criando sob a disciplina e no temor do Senhor, respeitando os nossos vizinhos, sendo referências de fé nas horas de crises, sendo homens e mulheres de Deus, firmes na igreja do Senhor, que é coluna e baluarte da verdade, discernindo Cristo e proclamando a redenção que há no nome santo do Filho de Deus Pai. É assim que devemos ansiar o Natal. Como esta mulher ansiava por 84 anos. O seu primeiro Natal foi quando ela tinha 84 anos. Nós somos tão acostumados, aliás, a gente já nasce, né? Que a coisa já vem andando há 2000 anos. A gente já nasce dentro dessa atmosfera do Natal, todo ano e tal, etc., aquela coisa toda, que a gente se perde dessa ânsia, doce ânsia, do que é viver para Cristo. O Natal, meus irmãos, é que a gente precisa de um Salvador, não de um Papai Noel, que sequer existe, mas de Cristo Jesus, que quebrou a história ao meio, e que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para nos salvar. Quer ver o seu Jesus? Quer ver o seu Jesus nas Escrituras? Abra sua Bíblia comigo em Isaías 53. Veja se a pessoa que está do seu lado está com Bíblia. Leia junto com ela, por favor, esse texto. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo
que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por nossa causa, por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, moê-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, e ele repartirá o despojo, pois arrancou a sua alma, derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui está o seu Salvador. Oremos. Ah, Senhor, como somos miseráveis pecadores, Senhor. Como somos miseráveis pecadores, Senhor. Como somos miseráveis pecadores, Senhor. Como somos egoístas, orgulhosos, soberbos. Como somos ingratos, Senhor Deus, por tudo que Tu fez por nós. Ah, Deus, que glorioso privilégio, Senhor. É poder, ó Senhor, contar com o fato de que o Senhor nos amou de tal maneira que deu Teu Filho unigênito, Senhor, para morrer em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tão grande presente, tão grande bênção, Senhor, tão grande maravilha que o Senhor nos brindou desde os tempos eternos. Que nós merecemos, Senhor, senão o castigo eterno, o inferno eterno, porém por Tua bondade e misericórdia, o Senhor olhou para nós e nos amou com amor eterno, e nos salvou, Senhor, por Tuas misericórdias, e hoje nós podemos contar, Senhor, com a Tua graça, podemos contar com a Tua misericórdia, podemos contar com a presença do Teu Espírito Santo em nossos corações, podemos contar com a Tua palavra, Senhor Deus, para nos dar graça, podemos contar, Senhor, com o Teu amor, Senhor, e sermos resgatados, ó Deus, pelas Tuas misericórdias. Muito obrigado, Senhor Deus bendito. Eu Te dou graça, Senhor, por mim mesmo, ó Deus, pelo meu coração caído, pela minha carne. Ó Senhor Deus, eu estaria, assim como o filho pródigo, em um lugar distante, Senhor Deus, desgraçando a minha vida no mal, em tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, mas pelo Teu Espírito Santo, pelas cordas do Teu amor, pelas cordas da Tua graça, o Senhor me atraiu até a Ti, Senhor, nos atraiu até a Tua presença, ó Deus, e nos amou profundamente, e nos resgatou por Tua grandeza, ó Deus, e Tua graça. Muito obrigado, Senhor. Converte-nos a Ti e verdadeiramente seremos convertidos. Lembra-nos do nosso primeiro amor. Ó Deus, aqueles que estão aqui, que perderam o primeiro amor, resgate e restaura, ó Deus, ao primeiro amor. Aqueles que se desviaram, Senhor, em seus corações da Tua presença. Restaura, Deus, homens e mulheres hoje à noite. Anima, revigora, ó Deus.
para que tenhamos o mesmo ânimo de Ana, que aos 84 anos proclamava a redenção de Jerusalém. Que todos que estão aqui, Senhor Deus, saiam, ó Deus, proclamando Jesus como o Redentor do seu povo, o Redentor de todo aquele que crê em teu nome. Assim, ó Santo, eu te agradeço por tua bondade, que a tua palavra não volte vazia, Senhor, mas frutifique em nossos corações, para que vivamos e te sirvamos com toda a nossa alma. Em nome de Jesus, gratos, todos nós digamos amém.